Boa noite a todos. Havendo o número regimental invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Informo que a ata da sessão anterior foi disponibilizada aos vereadores por o grupo do WhatsApp para apresentação de retificações. Como nenhum vereador se manifestou, declaro aprovada a ata da sessão do dia 16 de abril de 2026. A seguir, passaremos à leitura do expediente. Peço à senhora secretária Joyce Hartmann que proceda com a leitura do expediente. Boa noite a todos. Ofício número 32 de 2026, Pareci Novo, 22 de abril de 2026. Excelentíssimo senhor Jairo Alexandre Reik, presidente da Câmara Municipal de Pareci Novo. Excelentíssimo senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos por meio deste responder ao pedido de informação número 6 de 2026, através do qual o Poder Legislativo Municipal solicita a seguinte informação. Se a Prefeitura está realizando o frete de brita número 0 aos produtores rurais requerentes, especialmente aos viveiristas e aos fruticultores. E, em caso negativo, informar por quais motivos esse serviço não está sendo oportunizado aos produtores. A administração municipal informa que houve uma indisponibilidade momentânea de brita número 0 em estoque, em razão da elevada demanda por parte das empresas do setor de pavimentação asfáltica. Em decorrência dessa situação, os motoristas da Prefeitura enfrentaram longos períodos de espera para carregamento, sendo que em diversas ocasiões não lograram êxito devido ao esgotamento do material. Diante da necessidade contínua de utilização de brita número 0, bem como de outros tamanhos, a administração municipal realizou o levantamento e buscou por outros fornecedores alternativos na região, assegurando assim o atendimento das demandas dos viveiristas, floricultores e demais atividades produtivas do município. Atenciosamente, Loreni Cristina Reinheimer, prefeita municipal. Ofício número 31 de 2026, Pareci Novo, 22 de abril de 2026. Excelentíssimo senhor Jairo Alexandre Reik, presidente da Câmara Municipal. Ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos por meio deste responder ao pedido de informação número 05 de 2026, através do qual o Poder Legislativo Municipal solicita a seguinte informação. Informar qual o saldo financeiro total no caixa da Prefeitura em 31 de 12 de 2025, discriminando separadamente o montante referente ao recurso livre e aos recursos vinculados. A administração municipal informa que o saldo financeiro total no caixa da Prefeitura em 31 de 12 de 2025 é de R$ 10.157.213,37, sendo o valor de R$ 2.458.837,07, o total de recursos livres e o valor de R$ 7.698.376,30, o total de recursos vinculados. Atenciosamente, Loreni Cristina Reinheimer, prefeita municipal. Pedido de providências número 57. Pareci Novo, 22 de abril de 2026. Senhor presidente, a vereadora abaixo assinada solicita a Vossa Excelência seja encaminhado ao Poder Executivo do município o seguinte pedido de providências. Reposição das luminárias queimadas por novas no loteamento Jardins de Pareci. Justificativa. Os moradores relatam que em torno de 8 lâmpadas precisam ser repostas. Por causa dessa situação, há muita escuridão no loteamento, gerando insegurança e desconforto entre os moradores e visitantes. Vereadora Joyce Viviane Hart. Pedido de providências número 58. Pareci Novo, 22 de abril de 2026. Senhor presidente, o vereador abaixo assinado solicita a Vossa Excelência seja encaminhado ao Poder Executivo do município o seguinte pedido de providências. Sinalizar adequadamente as duas extremidades da estrada Jacó Oscar Fel, com colocação de placas de pare e de preferencial para orientar os motoristas. Justificativa. Ocorre que essa estrada une duas vias pavimentadas, a estrada Monsenhor Frank e a rodovia Transitros. Alguns motoristas, ao saírem da estrada Jacó Oscar Fel, por falta de sinalização, acabam invadindo a pista asfaltada, ocasionando acidentes. Vereador Nilton José Rossi. Pedido de providências número 59. Pareci Novo, 22 de abril de 2026. Senhor presidente, o vereador abaixo assinado solicita a Vossa Excelência seja encaminhado ao Poder Executivo do município o seguinte pedido de providências. Recolocação do guarda-copo
guarda-corpo na lateral esquerda da ponte na rua José Afonso Miller, na localidade de Despique, no sentido para esse novo Harmonia, também seja realizada a pintura da respectiva ponte. Justificativa. O guarda-corpo para a ponte garante segurança e tranquilidade às pessoas que realizam a travessia da mesma, uma vez que evita que possíveis acidentes ocasionem quedas. A pintura da ponte proporciona melhor visibilidade para motoristas e pedestres. Vereador Newton José Rossi. Pedido de providências número 60. Para esse novo 22 de abril de 2026. Senhor Presidente, o vereador abaixo assinado solicita a Vossa Excelência seja encaminhado ao Poder Executivo do município o seguinte pedido de providências. Em relação à estrada Pedro Viegas da Rosa, localidade de Despique, providenciar o que segue. Colocar sinalização adequada referente às curvas perigosas, redução de velocidade e circulação de pedestres. Refazer as entradas das propriedades rurais, roças, que foram desfeitas devido à obra de pavimentação da via. Instalar 2 guarda-corpos na ponte, pintar a mesma e providenciar placas indicando a localização da ponte na curva. Vereador Newton José Rossi. Pedido de providências número 61 para esse novo 23 de abril de 2026. Senhor Presidente, o vereador abaixo assinado solicita a Vossa Excelência seja encaminhado ao Poder Executivo do município o seguinte pedido de providências. Para que seja realizada a extensão da rede de iluminação pública na ERS 124, no trecho compreendido entre o atacado Compra Certa da rede Beerfield e o viveiro do senhor Marcelo Braga. Justificativa: o trecho em questão está totalmente às escuras, pois não há luminárias públicas no local, onde existem residências, comércio e floriculturas, sendo fundamental que haja iluminação para garantir maior visibilidade e segurança a estes locais, inclusive para quem passa pela ERS 124. Vereador Davi Cristiano Lauermann. Pedido de providências número 62. Para esse novo 23 de abril de 2026. Senhor Presidente, os vereadores abaixo assinados solicitam a Vossa Excelência seja encaminhado ao Poder Executivo do município o seguinte pedido de providências. Para que seja analisada a possibilidade de instalação de iluminação pública no trevo de acesso ao município, na divisa com São Sebastião do Caí e Harmonia. Justificativa. O trevo de acesso a Pareci Novo é historicamente um local que oferece riscos aos usuários, já que não possui sinalização e demarcação adequadas para garantir que as conversões sejam realizadas em segurança. Neste sentido, a instalação de iluminação no local visa aumentar o raio de visibilidade dos motoristas, permitindo que percebam o perigo com antecedência, prevenindo acidentes. Além disso, ajuda a identificar a estrutura do trevo, aumentando a sensação de segurança para pedestres e condutores. Vereador Davi Cristiano Lauermann, vereador Luiz Ricardo Capra. Pedido de providências número 63, para esse novo 23 de abril de 2026. Senhor Presidente, o vereador abaixo assinado solicita a Vossa Excelência seja encaminhado ao Poder Executivo do município o seguinte pedido de providências. Reforçar um pedido já apresentado anteriormente, solicitando roçada e limpeza e também tapamento das bocas de lobo nas ruas Maria Cecília Rohr e Guido Edmundo Rohr. Justificativa: destaco que, apesar de diversas solicitações anteriores, a intervenção ainda não foi realizada. O risco de acidentes, tanto para pedestres como para veículos, é iminente, além do impacto negativo na estética e valorização do nosso centro. Conto com atenção e providências para garantir a segurança e a beleza da nossa cidade. Vereador Wilson Hilário Mendel. Pedido de providências número 64. Para esse novo 23 de abril de 2026. Senhor Presidente, o vereador abaixo assinado solicita a Vossa Excelência seja encaminhado ao Poder Executivo do município o seguinte pedido de providências. Limpeza e roçada na parada de ônibus, situada na localidade de Matiel, na ERS 124, após a estrada dos Wunder, sentido para esse novo Harmonia. No local também existe uma lixeira tomada pelo mato e lixos não retirados. Justificativa. Este acúmulo de vegetação e de lixo atrai animais peçonhentos como cobras, aranhas e também ratos, representando um grande risco, especialmente para crianças e alunos que utilizam transporte escolar e demais usuários de transporte. Contando com o habitual empenho da nossa Secretaria de Obras, agradecemos a atenção. Vereador Wilson Hilário Mendel. Pedido de providências número 65, para esse novo 23 de abril de 2026. Senhor Presidente,
a vereadora abaixo assinada solicita a Vossa Excelência seja encaminhado ao Poder Executivo do município o seguinte pedido de providências. Pintura da faixa elevada para a travessia de pedestres localizada defronte à Escola Municipal Rui Ramos, na localidade de Bananal. Justificativa. Com a falta da sinalização, os veículos acabam transitando em alta velocidade e não percebem a faixa, podendo ocorrer acidentes. Vereadora Joyce Viviane Hartmann. Pedido de providências número 66. Pareci Novo, 23 de abril de 2026. Senhor Presidente, o vereador abaixo assinado solicita a Vossa Excelência seja encaminhado ao Poder Executivo do município o seguinte pedido de providências. Seja realizada a verificação e substituição de todas as lâmpadas de iluminação pública que estiverem queimadas ou apresentando mau funcionamento. Justificativa. A iluminação pública é um serviço essencial, diretamente ligado à segurança da população e à mobilidade urbana e rural. A permanência de lâmpadas queimadas ou danificadas por longos períodos gera insegurança, prejudica o comércio local e compromete a qualidade de vida dos moradores. Diante disso, entende-se necessária a manutenção imediata da rede a fim de assegurar maior eficiência e melhor prestação deste serviço à comunidade. Vereador Jairo Alexandre Rey. Indicação número 010. Pareci Novo, 22 de abril de 2026. Senhor Presidente, encaminhamos nos termos regimentais à senhora Prefeita Municipal a seguinte indicação. Que seja estudada a viabilidade de construção de uma nova ponte na estrada João Arthur Miller, conhecida como Estrada do Vargedo, na localidade de Bananal, às margens do Arroio Maratá, neste município. Justificativa. A presente indicação tem como objetivo atender uma demanda da comunidade da localidade de Bananal, especialmente dos moradores e dos produtores que utilizam a Estrada do Vargedo. A construção de uma nova ponte se faz necessária em razão das condições inadequadas e pela precariedade da estrutura existente, o que compromete a segurança dos usuários, principalmente em períodos de chuvas intensas, quando o nível do Arroio Maratá se eleva e dificulta ou até impede a travessia. Ressalta-se que a via é de grande importância para o deslocamento diário dos moradores, transporte escolar e escoamento da produção agrícola, sendo essencial garantir uma infraestrutura segura e eficiente. A execução da obra trará mais segurança, melhor trafegabilidade e contribuirá diretamente para o desenvolvimento da região, beneficiando toda a comunidade local. Vereador Jairo Alexandre Rey, vereador Fábio Dalício Dimer, vereadora Joyce Viviane Hartmann, vereador Luciano Renzel, vereador Maicon José Nunemacher, vereador Nilton José Rossi, vereador Wilson Hilário Mendel. Indicação número 11, Pareci Novo, 22 de abril de 2026. Senhor Presidente, encaminhamos nos termos regimentais à senhora Prefeita Municipal a seguinte indicação. Proposta de alteração do regime jurídico único dos servidores para a inclusão de demissão por crimes de violência contra a mulher e contra vulneráveis. Introdução. Submeto à apreciação de Vossa Excelência a presente proposta de indicação legislativa. O objetivo é provocar a iniciativa do Poder Executivo para a alteração da lei municipal que institui o regime jurídico único dos servidores públicos de Pareci Novo, Rio Grande do Sul. A medida visa estabelecer a pena de demissão para servidores públicos concursados que venham a ser condenados com sentença criminal transitada em julgado por crimes fundamentados na Lei Maria da Penha, feminicídio e crimes sexuais contra crianças e adolescentes. Fundamentação legal e constitucional. Princípios constitucionais. A administração pública rege-se pelo princípio da moralidade administrativa. Artigo 37, caput, Constituição Federal de 1988, que exige do agente público um comportamento ético e compatível com a dignidade do cargo. A permanência no serviço público de indivíduo condenado por crimes de extrema gravidade social fere a confiança depositada pela sociedade nas instituições. Ademais, o artigo 227 da Constituição Federal impõe ao Estado o dever de assegurar
à criança e ao adolescente com prioridade absoluta o direito à vida, à dignidade e ao respeito, colocando-os a salvo de toda forma de negligência, exploração e violência. 2.2. Legislação federal aplicável. A proposta encontra amparo nas seguintes normas: Lei número 11.340, de 2006, Lei Maria da Penha, define mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Lei número 13.104, de 2015, Lei do Feminicídio, qualifica o homicídio contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, elevando-o ao patamar de crime hediondo. Lei número 8.069, de 1990, ECA, estabelece o Sistema de Proteção Integral à Criança e ao Adolescente. Código Penal Brasileiro. Especialmente os artigos 213, estupro, e 217-A, estupro de vulnerável, cujas condutas são absolutamente incompatíveis com o munus público. 2.3. Jurisprudência relevante. O Supremo Tribunal Federal, STF, em diversos julgados, reafirma que a administração pública possui o poder-dever de zelar pela idoneidade dos seus quadros. A jurisprudência consolidada admite que a condenação criminal por crimes que denotem incompatibilidade moral com o exercício da função pública e fundamento legítimo para a perda do cargo, independentemente da pena privativa de liberdade aplicada, desde que haja previsão legal e processo administrativo regular. 3. Justificativas para a indicação. 3.1. Justificativa moral e ética. O servidor público é a face do Estado perante o cidadão. É inadmissível que o erário municipal remunere indivíduos que atentaram contra a vida de mulheres ou contra a integridade sexual de crianças. A incompatibilidade moral é absoluta. Quem viola os direitos humanos fundamentais no âmbito privado não possui a idoneidade necessária para gerir o interesse público. 3.2. Justificativa constitucional. A medida concretiza o dever de proteção do Estado. Ao expurgar de seus quadros agressores e abusadores, o município de Pareci Novo cumpre sua função social de não conivência com a violência estrutural, protegendo a imagem da administração e garantindo que os serviços públicos sejam prestados por cidadãos de conduta ilibada. 3.3. Justificativa social e institucional. A aprovação dessa norma envia uma mensagem clara de tolerância zero à violência contra vulneráveis. Além disso, previne a revitimização, evitando que vítimas ou seus familiares tenham que ser atendidos em repartições públicas por indivíduos com histórico de agressão ou abuso sexual, preservando a sua integridade ao atendimento público. 4. Escopo proposto. A alteração legislativa deverá obedecer aos seguintes parâmetros: aplicação. Servidores públicos estatutários concursados de todos os níveis: âmbito, poder executivo, administração direta, autarquias e fundações e poder legislativo. Condição: necessidade de sentença penal condenatória com trânsito em julgado, onde não caibam mais recursos. Efeito: demissão imediata, após a conclusão do processo administrativo PAD, que constate a condenação. 5. Previsão normativa sugerida. Sugere-se a inclusão de dispositivo no capítulo das penalidades do regime jurídico único com a seguinte redação: artigo 10º. A demissão será aplicada nos seguintes casos: condenação criminal com sentença transitada em julgado por crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da Lei Federal nº 11.340, de 2006, por crime de feminicídio, nos termos da Lei Federal nº 13.104, de 2015, ou por crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes,
previsto no Decreto-Lei número 2.848 de 1940, que é o Código Penal, e na Lei Federal número 8.069 de 1990, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Conclusão: diante do exposto, a presente indicação não apenas atende aos anseios sociais por justiça e segurança, mas também blinda a administração pública de Parecis Novo contra a permanência de agentes que afrontam os valores básicos da nossa civilização. Pela relevância da matéria, solicito a Vossa Excelência que encaminhe essa proposta ao chefe do Poder Executivo para que este apresente o competente projeto de lei a esta Casa. Jairo Reck, Wilson Hilário Mendel, Fábio Dalício Dimer. Mensagem 020, de 22 de abril de 2026. Excelentíssimo senhor Jairo Alexandre Reck, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Excelentíssimo senhor presidente, encaminha-se à apreciação dessa Casa Legislativa o presente projeto de lei que institui no âmbito do município o Organismo de Políticas para as Mulheres, OPM, estrutura governamental destinada à formulação, coordenação e implementação de políticas públicas voltadas à promoção dos direitos da mulher. A criação do OPM se justifica diante da necessidade crescente de fortalecimento de ações institucionais voltadas à equidade de gênero, à garantia de direitos e ao enfrentamento de todas as formas de violência contra a mulher, especialmente a violência doméstica e no ambiente de trabalho, que ainda representa um grave problema social em nosso Estado e em todo o país. Dados amplamente divulgados por órgãos oficiais evidenciam o aumento dos casos de feminicídio no Rio Grande do Sul, realidade que impõe ao poder público a adoção de medidas estruturadas, contínuas e eficazes. Neste contexto, a atuação municipal é essencial, pois é no âmbito local que as políticas públicas se concretizam e alcançam diretamente a população. O Organismo de Políticas para as Mulheres configura-se como instrumento estratégico para o planejamento, a articulação e o monitoramento dessas ações, promovendo a integração entre diferentes setores da administração pública e possibilitando a construção de políticas transversais e mais efetivas. Além disso, a criação do OPM representa um avanço no reconhecimento da necessidade de ampliar a participação e a representatividade das mulheres em todos os espaços sociais, econômicos e políticos. Apesar dos progressos já alcançados, ainda persistem desafios significativos relacionados ao preconceito, à desigualdade de oportunidades e às diversas formas de violência e assédio enfrentadas cotidianamente por muitas mulheres. O município de Parecis Novo afirma, de forma firme e inegociável, que não permitirá que nenhuma mulher seja submetida a qualquer forma de violência decorrente do machismo, seja no âmbito doméstico, social ou no ambiente de trabalho. A dignidade, a integridade e a liberdade das mulheres são valores fundamentais que devem ser protegidos e promovidos diariamente. Não há espaço para a naturalização de condutas abusivas, discriminatórias ou opressoras. Toda e qualquer forma de violência será enfrentada com seriedade, responsabilidade e ação efetiva do poder público em conjunto com a sociedade. Exige-se respeito pleno, irrestrito e incondicional. As vozes femininas não serão silenciadas. Pelo contrário, serão fortalecidas, ouvidas e respeitadas. Parecis Novo reafirma seu compromisso com a construção de uma sociedade mais justa, igualitária e segura para todas as mulheres, onde o medo não tenha lugar e onde o direito de viver com dignidade e respeito seja uma realidade concreta. Dessa forma, o município reafirma seu compromisso com a promoção da dignidade da pessoa humana, com a igualdade de direitos e com a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva, na qual todas as mulheres tenham garantido o direito à voz, à segurança e à plena participação na vida pública e privada. Nesse sentido, importa destacar que a institucionalização do OPM permitirá maior efetividade na elaboração de políticas públicas, bem como no acesso a programas estaduais e federais, ampliando as possibilidades de captação de recursos e de implementação de ações concretas em benefício da população feminina. Por todo o exposto, considerando a relevância social da matéria e o interesse público envolvido,
submete-se o presente projeto de lei à apreciação desta Casa Legislativa. Atenciosamente, Loreni Cristina Reinheimer, Prefeita Municipal. Ofício número 30. Nesse aqui? Projeto de Lei número 020 de 2026. Institui o Organismo de Políticas para as Mulheres, OPM, no âmbito do município de Parecinovo, RS, vinculado ao gabinete da prefeita e dá outras providências. Eu, Loreni Cristina Reinheimer, Prefeita Municipal de Parecinovo, no uso das atribuições legais que me são conferidas pelos artigos 47 e 68, inciso 3º da Lei Orgânica Municipal, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte. Lei, capítulo 1, das disposições preliminares. Artigo 1º. Fica instituído no âmbito da administração pública direta do município de Parecinovo o Organismo de Política para as Mulheres, OPM, vinculado ao gabinete da prefeita com natureza articuladora, estratégica e transversal, responsável por convocar, coordenar e articular a rede de proteção às mulheres, bem como integrar as políticas públicas a elas destinadas. Parágrafo único. O OPM não se confunde com os serviços especializados de atendimento às mulheres, como centros de referência, casas-abrigo ou serviços de acolhimento, tampouco com os serviços socioassistenciais, como CRAS, os quais possuem natureza e atribuições próprias, sem prejuízo da atuação articulada entre si. Artigo 2º. A atuação do Organismo de Políticas para as Mulheres, OPM, observará os princípios da dignidade da pessoa humana, da igualdade entre os homens e mulheres, da não discriminação, da transversabilidade, bem como a atuação intersetorial e a articulação permanente entre os órgãos e entidades envolvidas na rede de proteção às mulheres, visando a efetividade das ações e ao atendimento integrado. Capítulo 2 das finalidades. Artigo 3º. São finalidades do OPM. 1. Coordenar e implementar políticas públicas para as mulheres no município. 2. Promover a igualdade de gênero, a garantia de direitos e a cidadania das mulheres. 3. Prevenir e enfrentar todas as formas de violência contra as mulheres. 4. Promover a autonomia econômica, social e política das mulheres. 5. Assegurar a transversabilidade das políticas de gênero nas ações do município. 6. Promover ações educativas e campanhas de conscientização voltadas à valorização das mulheres e ao enfrentamento das desigualdades de gênero. 7. Garantir e ampliar o acesso das mulheres às políticas públicas, serviços e direitos de forma equitativa e inclusiva. Capítulo 3 das competências. Artigo 4º. Compete ao OPM. 1º. Convocar, articular e coordenar a rede de proteção à mulher no âmbito municipal, promovendo a integração dos serviços e a definição de fluxos de atendimento. 2. Elaborar o Plano Municipal de Política para as Mulheres, PMPM. 3. Articular ações com as secretarias municipais. 4. Promover a integração dos servidores da rede de atendimento. 5. Promover ações de prevenção, campanhas educativas e de conscientização. 6. Manter interlocução com órgãos de justiça, segurança pública e proteção social. 7. Realizar diagnósticos e levantamentos sobre as situações das mulheres. 8. Articular, captar, 9. Articular, captar e gerir recursos, bem como firmar parcerias. 10. Promover a capacitação de servidores públicos, garantindo atendimento humanizado e qualificado. 11. Incentivar políticas de autonomia econômica e inclusão produtiva. 12. Acompanhar e avaliar a execução das políticas públicas. 13. Fomentar a participação das mulheres nos espaços de decisão. 14. Promover a integração com políticas públicas estaduais e federais. 15. Apoiar o fortalecimento de serviços e programas voltados às mulheres. 16. Promover reuniões periódicas da rede de proteção à mulher, visando o alinhamento das ações e o acompanhamento dos casos. Capítulo 4. Da cooperação e das parcerias. Artigo 5. O município poderá firmar convênios, termos de cooperação e parcerias com órgãos públicos e entidades da sociedade civil, bem como captar e receber recursos financeiros destinados à execução das políticas públicas voltadas às mulheres. Capítulo 5. Da estrutura e funcionamento. Artigo 6º. O Organismo de Políticas para as Mulheres, OPM, funcionará com estrutura administrativa simplificada, vinculada ao gabinete da prefeita, composta no mínimo por um coordenador e um servidor para apoio administrativo. Parágrafo 1º.
Os servidores que atuarão no OPM serão designados dentre o quadro pessoal do município, podendo a equipe ser ampliada conforme a necessidade do serviço e a disponibilidade orçamentária e administrativa. Parágrafo 2º. A coordenação do OPM será exercida por servidor designado pelo chefe do Poder Executivo, podendo recair sobre servidor efetivo ou ocupante de cargo em comissão, com dedicação de 20 horas ou 40 horas semanais, às respectivas atividades, observando o regime de trabalho designado, sem prejuízo das demais atribuições do cargo de origem. Parágrafo 3º. O apoio administrativo será exercido por servidor designado, podendo recair sobre o servidor efetivo ou ocupante de cargo em comissão. Parágrafo 4º. O OPM deverá contar com, no mínimo, um servidor, com formação de nível superior, psicólogo, assistente social, enfermeiro ou advogado, designado para atuar no organismo. Artigo 5º. A estrutura organizacional, as atribuições específicas e o funcionamento do OPM serão definidos por decreto do Poder Executivo. Artigo 6º. O OPM deverá contar com apoio técnico e operacional de servidores das demais secretarias municipais e de profissionais integrantes da rede de proteção às mulheres, podendo ser constituídos grupos de trabalho, comissões ou ações intersensoriais, conforme a necessidade das atividades desenvolvidas. Capítulo 6. Do Plano Municipal de Políticas para as Mulheres. Artigo 7º. O município elaborará, por meio do OPM, o Plano Municipal de Políticas para as Mulheres, PMPM, no prazo de até 180 dias. Parágrafo único. O PMPM deverá conter diagnóstico, metas, ações, indicadores, previsão de recursos e mecanismos de monitoramento e avaliação, observadas as diretrizes nacionais e estaduais. Capítulo 7. Dos recursos e da organização administrativa. Artigo 8º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta das dotações orçamentárias próprias. Artigo 9º. Fica o Poder Executivo autorizado a promover as adequações administrativas necessárias ao funcionamento do OPM, incluindo a alocação de servidores e a organização interna das atividades. Capítulo 8. Da regulamentação e transparência. Artigo 10. O Poder Executivo regulamentará esta lei, no que couber por meio de decreto, no prazo de até 90 dias. O artigo 11. O OPM deverá elaborar relatório anual de atividades a ser apresentado anualmente ao chefe do Poder Executivo, contendo, no mínimo, 1. Ações desenvolvidas, 2. Resultados alcançados, 3. Indicadores de desempenho, 4. Avaliação das políticas, 5. Planejamento futuro. Capítulo 9. Das disposições finais. Artigo 12. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete da Prefeita Municipal para esse Novo, Rio Grande do Sul, em 22 de abril de 2026. Loreni Cristina Renheimer, Prefeita Municipal. Exposição de motivos. Senhores vereadoras e senhora vereadora, apresento esta justificativa para o projeto de lei número PL 002 de 2026, que estabelece a vedação de nomeação de pessoas condenadas pela Lei Maria da Penha e pela Lei do Feminicídio para exercerem cargos e funções públicas no município de Parecis Novo, Rio Grande do Sul. A proposta se fundamenta em sólida base constitucional, legal e jurisprudencial, reforçando princípios fundamentais da administração pública e atualizando a legislação municipal de acordo com as diretrizes federais recentes. Ademais, diversos municípios do Brasil já estão implantando a mesma legislação, como, por exemplo, São Paulo, Valinhos, Igrejinha, Juazeiro, entre outros tantos que estão vedando que pessoas condenadas pelas leis Maria da Penha e do Feminicídio possam desempenhar função pública. O projeto se sustenta no artigo 37 caput da Constituição Federal, que estabelece a moralidade administrativa como princípio fundamental da administração pública, o qual autoriza a imposição de critérios relacionados à idoneidade moral para o exercício de cargos públicos. O Código Penal foi recentemente alterado pela Lei Federal nº 14.994, de 2024, que inseriu o parágrafo 2º ao artigo 92, estabelecendo efeitos automáticos da condenação por crimes contra a mulher praticados por razões de condição do sexo feminino.
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, decisão monocrática do ministro Edson Fachin, em 7 de abril de 2021, é constitucional a Lei Municipal número 5.849 de 2019, de Valinhos, São Paulo, de iniciativa parlamentar, a qual veda a nomeação de pessoas condenadas pela Lei Federal número 11.340, de 2100, Lei Maria da Penha, no âmbito da administração pública direta e indireta. O Tribunal de Justiça de São Paulo havia invalidado a lei, entendendo que havia vício de iniciativa legislativa, matéria reservada ao Executivo. O STF deu provimento ao recurso, Câmara Municipal de Valinhos e Ministério Público, reconhecendo a constitucionalidade da norma. Conforme decisão do STF, a regulação de critérios éticos para o acesso a cargos públicos no âmbito municipal integra a competência municipal de organização política administrativa, não violando o Pacto Federativo. A Lei Maria da Penha é reconhecida internacionalmente como marco regulatório de proteção dos direitos das mulheres. Neste contexto, o projeto de lei que estou apresentando traz as seguintes questões, entre outras. Reafirma o compromisso da gestão municipal com igualdade de gênero. Sinaliza que violência contra a mulher é incompatível com o exercício de função pública. Protege a dignidade das mulheres do município. Evita a contradição de permitir agressor ocupar cargo público. Reforça princípios de moralidade e impessoalidade na administração pública. Aumenta a confiança pública na gestão municipal. Demonstra que o município não tolera violação de direitos fundamentais. Implementa a política de tolerância zero à violência do gênero. A Lei nº 14.994 de 2024, que alterou o Código Penal, demonstra decisão federal de elevar essa proteção ao nível de efeito automático da condenação. Este projeto apenas operacionaliza essa política no âmbito municipal. Antecipa eventuais exigências regulatórias de órgãos federais. Assim, proponho o projeto de lei, contando com o apoio dos nobres edis para a sua aprovação. Sala de Sessões, 22 de abril de 2026. Vereador Fábio Dalício Dimer, vereador Jairo Alexandre Reik, vereadora Joyce Viviane Hartmann, vereador Newton José Rossi, vereador Wilson Hilário Mendel. Projeto de Lei número 02 de 2026. Dispõe sobre a vedação da nomeação para cargos públicos de pessoas condenadas pela Lei Maria da Penha, Lei Federal número 11.340, de 4 de agosto de 2006, e pela Lei do Feminicídio, Lei Federal número 13.104, de 9 de março de 2015, no âmbito do município de Pareci Novo, RS, e dá outras providências. Artigo 1º. Fica vedada a nomeação de pessoa condenada por sentença criminal com trânsito em julgado e fundamentada nas leis federais número 11.340, de 7 de agosto de 2006, Lei Maria da Penha, e 13.104, de 9 de março de 2015, Lei do Feminicídio, para exercer cargo ou emprego público no município de Pareci Novo, inclusive nos âmbitos do Poder Legislativo e da administração indireta. Artigo 2º. A vedação disposta no artigo anterior aplica-se a 1. Cargos em comissão de livre nomeação e exoneração. 2. Funções de confiança. 3. Processos seletivos simplificados e contratações de excepcional interesse público. 4. Aprovação em concursos públicos, devendo tal restrição constar expressamente nos editais de abertura. Parágrafo único. A vedação prevista no caput desse artigo perdurará até o cumprimento integral da pena ou até a ocorrência de outra forma de extinção da punibilidade, conforme o caso. Artigo 3º. Nos editais de licitação e contratos firmados pelo município de Pareci Novo com empresas prestadoras de serviços terceirizados,
deverá constar a cláusula recomendatória para que as empresas contratadas evitem alocar nas dependências dos órgãos municipais funcionários condenados pelos crimes previstos nessas leis. Artigo 5º. O Poder Executivo regulamentará essa lei por decreto no que couber, no prazo de até 90 dias. Artigo 6º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Sala de Sessões, 22 de abril de 2026. Vereador Fábio Adalício Dimer, vereador Jairo Alexandre Reck, vereadora Joyce Viviane Hartmann, vereador Nilson José Rossi, vereador Wilson Hilário Mendel. Exposição de motivos. Senhores vereadores e senhora vereadora, o presente projeto de lei visa fortalecer os mecanismos de proteção à infância e juventude no município de Pareci Novo, em estrita observância ao princípio da proteção integral, consagrado no artigo 227 da Constituição Federal de 1988 e no Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei nº 8.069 de 1990. A administração pública deve pautar-se pelo princípio da moralidade administrativa, artigo 37 caput, Constituição Federal de 1988. É incompatível com o interesse público e com a ética governamental que indivíduos condenados por crimes de tamanha gravidade e repercussão social ocupem postos de confiança ou cargos públicos, especialmente em áreas que possam envolver contato direto ou indireto com o público infanto-juvenil. A proposição encontra amparo na competência suplementar do município para legislar sobre assuntos de interesse local e sobre o regime jurídico de seus servidores. Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ao analisar a constitucionalidade da lei da ficha limpa, ratificou a possibilidade de imposição de requisitos de idoneidade moral para o exercício de funções públicas como forma de resguardar a probidade administrativa. Diante do exposto, submetemos o projeto de lei à apreciação dessa Casa Legislativa, certos de que a medida representa um avanço civilizatório e um compromisso inegociável com a segurança de nossas crianças e adolescentes. Sala de Sessões, 22 de abril de 2026. Vereador Fábio Adalício Dimer, vereador Jairo Alexandre Reck, vereadora Joyce Viviane Hartmann, vereador Nilton José Rossi, vereador Wilson Hilário Mendel. Projeto de Lei número 03 de 2026. Dispõe sobre a vedação de nomeação para cargos públicos de pessoas condenadas por crimes sexuais contra criança e adolescentes no âmbito do município de Pareci Novo e dá outras providências. Artigo 1º. Fica vedada a nomeação de pessoas que tenham sido condenadas com decisão transitada em julgado pela prática de crimes sexuais contra crianças e adolescentes para exercer cargo ou emprego público no município de Pareci Novo, inclusive nos âmbitos do Poder Legislativo e da administração indireta. Artigo 2º. A vedação disposta no artigo anterior aplica-se a: número 1. Cargos em comissão de livre nomeação e exoneração. 2. Função de confiança. 3. Processos seletivos simplificados e contratações de excepcional interesse público. 4. Aprovação em concursos públicos, devendo tal restrição constar expressamente nos editais de abertura. Parágrafo único. A vedação prevista no caput desse artigo perdurará até o cumprimento integral da pena ou até a ocorrência de outra forma de extinção da punibilidade, conforme o caso. Artigo 3º. Para os fins dessa lei, consideram-se crimes sexuais contra crianças e adolescentes as condutas tipificadas dos seguintes dispositivos legais. 1. Estupro de vulnerável, conforme o artigo 217-A do Código Penal Brasileiro. 2. Corrupção de menores, conforme o artigo 218 do Código Penal Brasileiro. 3. Satisfação lascívia, mediante presença de criança ou adolescente, conforme o artigo 218-A do Código Penal Brasileiro. 4. Produção, reprodução, direção, fotografia, filmagem. Produção, reprodução, direção, fotografia, filmagem, registro. Venda, distribuição, publicação, divulgação ou posse de cena de sexo explícito
ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente, conforme os artigos 240, 241, 241A, 241B, 241C, 241D da Lei 8.069 de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente. 5. Tráfico de pessoas para fins de exploração sexual de criança ou adolescente, nos termos da legislação penal e especial vigente. 6. Aliciamento de menores, grooming, praticado por qualquer meio, inclusive eletrônico. 7. Qualquer outro crime de natureza sexual praticado contra criança ou adolescente, cuja pena mínima combinada em lei seja superior a 4 anos, ou que seja classificado como crime hediondo, nos termos da Lei nº 8.072, de 1990. Artigo 4º. Nos editais de licitação e contratos firmados pelo município de Parecis Novo, com empresas prestadoras de serviços terceirizados, deverá constar cláusula recomendatória para que as empresas contratadas evitem alocar, nas dependências dos órgãos municipais, funcionários condenados pelos crimes previstos nessas leis. Artigo 5º. O Poder Executivo regulamentará esta lei, por decreto, no que couber, no prazo de até 90 dias. Artigo 6º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala de Sessões, 22 de abril. Vereador Fábio Adalício Dimer. Vereador Jairo Alexandre Reck. Vereadora Joyce Viviane Hartmann. Vereador Newton José Rossi. Vereador Wilson Hilário Mendel. Eram estes os expedientes. Obrigado, secretária. Se algum vereador ou vereadora tiver algum comentário a fazer sobre a correspondência de hoje, poderá fazê-lo agora. Agora, na hora dos oradores, obedecendo o rodízio das bancadas, o vereador inscrito poderá falar por 15 minutos no máximo. Primeira bancada, bancada do PP, vereador Fábio Dimer. Farei uso posterior, presidente. Seguido na bancada do PP, vereador Newton José Rossi. Farei. Concedo-lhe o tempo regimental de 15 minutos. Boa noite à mesa, servidores da casa, vereadores, visitantes e a toda essa população aqui de Parecis Novo. Fiz alguns pedidos de providência hoje. São pedidos essenciais para a segurança das pessoas, principalmente placas de sinalização. José, aqui na travessa que liga a Transcítrico a Monsenhor Frank, falta sinalizações ali, ó. Eu sempre passo nessa localidade e seria muito importante essa sinalização mais adequada aí, porque tanto faz os lados, tu já sai na pista e já aconteceu acidentes aí nessa localidade Monsenhor Frank, e para evitar acidentes e demais tragédias aí no local, há falta de placas sinalizadoras, principalmente pare, que é preferencial no asfalto. Acho muito importante isso aí para o município, nós temos que cobrar essas pequenas coisas, já que o asfalto traz mais movimento para o município. E outra localidade também é José Pedro da Rosa, no Despic. Falta sinalizações adequadas lá, nas curvas principalmente. Faixa de pedestre, de repente, para inibizar um pouco o pessoal que atravessa, e para os motoristas se conscientizarem um pouco que não é pista de corrida. É um asfalto para melhor escoação da safra, para melhor desempenho das indústrias aqui do município. Todo motorista deveria ter um pouco de consciência também, só placa não adianta, os motoristas também têm que ajudar um pouco nessa parte aí, ó, que a maioria do povo que às vezes corre aqui na nossa região é pessoas daqui. Cobro muito das firmas, quando vejo algum caminhão aí em alta velocidade, que não é pista de corrida, é só para transportar os produtos para as pessoas. E a respeito das pontes, uma em Despique caiu a guarda, acharia que deveriam botar essa guarda, pintar essa ponte, sinalizá-la melhor, porque assim, ó,
é um patrimônio super caro que custa para o município é a ponte. Custa muito dinheiro uma ponte. Por incrível que pareça, sendo pequena a ponte, mas custa muito dinheiro. Nós deveríamos manter melhor essas pontes aqui no município. E tem a outra ponte que em direção à Harmonia, onde foi feito o asfalto, ela não tem mais nenhuma guarda a ponte. Já deu vários acidentes ali. Tem que botar as duas guardas nela, tem que pintar ela e sinalizar dos dois lados, que é bem numa curva essa ponte. Por isso que eu digo, vamos valorizar esses patrimônios aí que é do município, que eu sei pela ponte da Andréia ali, foi um caos para fazer essa ponte, ó. Foi uma novela muito comprida, 2 a 3 anos, que eu saiba. E assim, ó, valorizando o patrimônio do município, a tendência é o município crescer. Cuidado que tem, asfalto é muito bom, mas temos que também ter boa sinalização nele, para que iniba muitas pessoas de correr. E outra coisa que eu gostaria de falar é sobre a Granja do Edivino Fornec, uma novela bem estendida já, das gestões anteriores, já foi cobrado várias vezes, e eu acho que está chegando ao fim essa novela. Hoje de manhã eu estive com a prefeita, o secretário Gelsi Melo, me prometeram que vai sair. O encanamento é assim, ó, falta encanamento até a residência de Seu Pedro, Resende, que tem o posto que é municipal lá, e vai até o irmão dele, onde é a caixa d'água, e será feito daí a volta para a granja do seu José Divino Frank. Falei com o filho dele de manhã e me comprometi a cobrar até sair esse encanamento, que não é possível ter uma granja que não tenha água. Tem que pegar água da localidade vizinha. Pelo que eu senti, a prefeita e o nosso secretário da Agricultura, eles estão bem empenhados nessa função. A licitação dos canos está sendo feita, vai bastante cano. Me comprometo a cobrar isso aí, até ser feita essa obra aí, ó, que não é possível passar tantas gestões sem fazer uma coisa tão simples para uma granja, que traz muito retorno para o município. Acredito que em breve vai ser concluído esse assunto aqui. Meus colegas já sabem dessa situação, que na última gestão que eu estive aqui, cobramos direto das pessoas e não foi feito nada. Por isso que agora acredito que vai ser feito. E é por merecer, que dão muito retorno para o município, tanto na granja como na citricultura, e vou me empenhar. Tá, seu Giovanni, se tu está me assistindo, pode cobrar todo dia de mim, que vou cobrar também dos responsáveis. Vai ser feito de uma forma ou de outra isso aí. Tá bom? Vamos para as notícias melhor agora. Só notícia ruim não é bom. A rede do Matiel está em bom andamento, porque nós temos um programa Pareci Mais Energia, onde tem um profissional contratado para elaborar projeto de extensão de trifásico e iluminação pública. Eu tinha falado no início que era 800 metros ali no Matiel. O nosso vereador aqui, Luciano, também pediu mais na curva, onde o rio ataca ali também, acho que 5 ou 6 postes. E o Gelsi pediu mais, perto lá onde é a rótula, também mais 5 postes. Acredito que vai dar uns 1.500 metros a extensão toda. Os projetos já estão sendo feitos elétrico, demora um pouco. Em breve vamos ter boas notícias sobre isso aí, ó. E iluminando toda essa beirada do rio aí, será de grande importância para nós, para as pessoas que vêm ao nosso município, para festas, pessoas que circulam, pedestres, ciclistas. Por isso que contamos assim, ó, nós vereadores estamos trabalhando no geral para o melhor desenvolvimento do município. Eu estou sentindo assim que o troço vai começar a caminhar, porque é coisas que já estão há muito tempo, pedidos muito tempo já, agora, graças a Deus, temos um responsável por essa parte, que será feito o projeto, e depois vai ter o pessoal da iluminação, que o pessoal já foi feito a licitação da iluminação pública,
Eu acredito que em 15, 20 dias está saindo aí os resultados que vão começar a instalar lâmpadas elétricas onde estiver deficiência de lâmpadas elétricas. Por isso que eu acho que é importante isso aí, ó. Temos que continuar para frente, não só pensar no que está errado, o que ficou para trás. Agora em diante é só para frente. O que aconteceu no passado não interessa mais para nós. O que nós queremos é desenvolvimento para frente, entendeu? E vamos também elogiar um pouco a prefeitura. Elogiar a ponte que foi feita lá no Miguel de Souza, a galeria. É uma estrada municipal também, que ninguém falou. Vamos elogiar também a prefeitura, em alguns aspectos. Críticas, eu faço se é preciso, eu faço. Faço e cobro. Vamos também elogiar um pouco a prefeita. Pessoal que trabalha nas estradas, nas roçadas, manual. São pessoas também que ajudam muito ao município, entendeu? São pessoas que trabalham na cidade, que fizeram as limpezas, tudo. Até pedi para o meu colega Fábio um pedido antes de estar aqui como vereador. E foi atendido. Pedi para o Fábio, ele pediu e foi atendido, na Rua da Antena, se eu não me engano é Fábio. E daí eu agradeço essas pessoas aí que estão se empenhando para o município, sei que não é um serviço fácil, e vamos tocar aí o barco para frente. Vamos trabalhar junto, nós vereadores, em conjunto, puxando para o bem melhor da população. Não vamos puxar para os lados, vamos puxar para frente. Vamos trabalhar em apoio com a prefeita, que hoje eu fui à prefeitura, falar direto com a prefeita, secretários. É isso que nós, vereadores, vamos ter que fazer agora em diante. Cobrar e elogiar quando é feito as coisas aqui no município. Que é muito importante para nós ver o povo indo para frente. Mais arrecadação, precisamos de bastante arrecadação no município, que é isso que gera tantas coisas que vêm para o município. É isso aí, ó. Continuarei fazendo pedido de providência na medida do possível, cobrando e elogiando quando for feito as coisas para o município. Eu agradeço a toda a população aí e cobre de nós vereadores. Todas as pessoas têm o direito de cobrar de nós vereadores, e nem eu estou me comprometendo com o Giovanni. Já está há muitos anos essa enrolaçada aí, e acredito que vai sair do papel e vai ser resolvido esse problema da água. Não é possível tanto tempo sem água para os seus animais lá. Que não vamos criticar gestões que já passaram, como eu fiquei na última gestão, hoje estou aqui há um mês só, mas estou vendo os problemas e cobrando e sendo cobrado pelas pessoas. Agradeço aí a todos e muito obrigado. Obrigado, colega vereador. Seguindo na bancada do PP, vereadora Joyce Hartmann. Farei uso. Concedo-lhe o tempo regimental de 15 minutos. Boa noite a todos, colegas, pessoal de casa que nos assiste, a Lili e a Pati, mulheres presentes no recinto, além de mim. Eu gostaria de ocupar esse tempo aqui para agradecer imensamente as mensagens que eu recebi na semana, os presentes que eu recebi, chocolate, sonho de creme, né, Lili? Bombom, carinho, atenção, os pacientes chegaram na minha sala, a gente está contigo, é isso aí. Eu sou imensamente grata, porque assim é muito bom a gente ver os nossos valores reconhecidos no semblante dos nossos munícipes, porque é por eles, é para eles que a gente entra muitas vezes em questões que são delicadas. E quero dizer que essa sempre vai ser a minha função e que fiquei bem consternada até, porque foram tantas pessoas que foram até mim, que me mandaram mensagens, foi muito carinho, então eu sou muito, muito, muito grata, e tudo que eu puder, que estiver ao meu alcance, eu sempre vou tentar levar adiante para que seja feito. Quero agradecer também do fundo do meu coração
a iniciativa do projeto de lei dos meus colegas vereadores, esses sim colegas, né, colegas. Parabéns para vocês, baita orgulho que eu sinto de vocês, é muito bom para mim estar nessa equipe, é uma equipe de gente do bem, é uma equipe que trabalha pelo povo, é uma equipe que se preocupa com o município, que se preocupa com o que sai sendo falado na rua do município, né? Inclusive o que vai adiante, né? Nós, enquanto pessoas públicas, é o nosso dever preservar o município, inclusive desse tipo de fatos, né? Então, esse projeto de lei também fala sobre isso, e queremos dizer que nós, mulheres, estaremos, sim, sempre mais participativas, sempre mais ativas, e que, como eu falei na sessão passada, grandes mulheres criam grandes homens, né? Então, é sobre isso. Muito boa noite e muito obrigada. Obrigado, colega vereadora. Bancada do PL, vereador Davi Lauermann. Farei uso, presidente. Concedo-lhe o tempo regimental de 15 minutos. Muito boa noite, presidente, colegas vereadores, servidores da casa. Boa noite a quem nos assiste pessoalmente. Boa noite especial também a quem nos assiste através das redes sociais. Vou falar no primeiro momento aqui sobre os 2 pedidos de providência que protocolei nessa casa. O primeiro deles, para a extensão da rede de iluminação pública, no trecho que inicia na Várzea, próximo ao atacado Compra Certa da rede Birfel, seguindo em direção ao Matiel até o viveiro do senhor Marcelo Braga. É um trecho que hoje está, infelizmente, totalmente às escuras, né? Não sei se o motivo é a falta de rede de baixa tensão. Fato é que não tem nenhuma luminária, né, de iluminação pública nesse percurso. O vereador Nilton comentou, né, que tem projetos em andamento já para fazer extensão de rede de iluminação pública em outros locais. Acho fundamental que ali também tenha, né? Nós temos inúmeras casas, tem comércio, tem floriculturas, né? Um trecho muito movimentado. Então, para a segurança dos moradores, dos comerciantes, né, produtores, e também para a segurança de quem passa pela RS 124, nesse trajeto ali durante a noite, eu acho fundamental, né, que o poder público invista nesse sentido ali para colocar iluminação também nesse trecho. O segundo pedido de providências, também assinado pelo colega vereador Luiz, para que o Poder Executivo Municipal analise a possibilidade de instalação de iluminação pública no trevo de acesso na divisa com as cidades de Harmonia e São Sebastião do Caí, então é no trevo de acesso do Matiel, que é um trevo historicamente perigoso, inúmeros acidentes, o pessoal acaba passando por cima dos canteiros muitas vezes, não tem sinalização, né, infelizmente é um desleixo, um descaso do poder público estadual, o DAER não faz melhorias naquele trajeto, né, a gente não tem uma sinalização adequada. Com certeza a iluminação ela vai ajudar muito, né, na questão da visibilidade, diminuindo os riscos de acidente. Acho que se for o caso, se for preciso, uma autorização por parte do DAER, né, por ser uma iluminação a ser instalada dentro do trevo, de repente precise de alguma autorização por parte do DAER, mas acho viável que o município, né, busque essa autorização, então, se necessário, e coloque a iluminação naquele local, né. A gente vê inúmeros trevos, né, pelo estado afora aí, que são iluminados, e ali é precário, infelizmente é precário, o acesso já é ruim, né, sem uma sinalização adequada, sem nada de iluminação, então a situação só piora. Com relação às respostas dos 2 pedidos de informação que eu havia feito também, lidas na ordem do dia hoje, o primeiro deles sobre a Brita Zero, né, a indisponibilidade de Brita Zero aos produtores, principalmente aos viveristas, floricultores. A gente sabe que a Brita Zero é fundamental, né, para a produção deles, utilizam muito nas estufas. Fiquei feliz, então, que o município conseguiu buscar outras alternativas. Eu, inclusive, havia ligado para alguns britadores também, e nem todos eles tinham Brita Zero disponível, né, mas pelo que foi lido ali, o município conseguiu outras formas, outras vias de continuar, né, fornecendo os produtores, não somente com Brita Zero, mas com
outros tamanhos, outras medidas de brita também. Então, é fundamental que se dê continuidade, né, nesse fornecimento aos produtores. O outro pedido de informação, né, sobre o valor em caixa que nós tínhamos, que o município tinha em 31/12/2025. Ainda no ano passado, o colega vereador Luiz havia feito o mesmo pedido de informação, só que para saber quanto o município tinha em caixa em 31/12/2024. De recurso livre, então, no final do ano de 2024, haviam R$ 3.541.112,67. Também de recurso livre, em 31/12/25, tínhamos R$ 2.457.837,07. Então, houve uma diminuição em um ano de R$ 1.082.275. Tem um bom saldo, né, de recursos vinculados, como a gente pôde ver ali na ordem do dia, mais de 7 milhões. A resposta não discrimina quais seriam esses recursos vinculados, mas acredito que boa parte deles seja oriundo de emendas parlamentares, muitas conquistadas por nós, vereadores, também conquistadas pela equipe da prefeitura, né, a Camila, que está à frente da captação de recursos lá, faz um excelente trabalho. A gente sabe que muitas vezes os recursos vinculados também são destinados à saúde e educação, principalmente, né, mas tem prazos específicos para serem utilizados também. Então, quanto mais se conseguir utilizar os recursos vinculados, mais se consegue economizar do recurso livre, né? Não adianta, eu acredito que não adianta ficar guardando, de certa forma, o recurso vinculado, ele tem que ser investido para ações para a população, né? E, ao meu ver, o que precisa ser controlado é justamente o recurso livre, que é um recurso flexível, né, onde o município pode aplicar nas mais diversas áreas. Se tiver alguma dificuldade, né, pode utilizar sempre o recurso livre. E o que me preocupa, de certa forma, é que, se continuarmos diminuindo o recurso livre na média de pouco mais de 1 milhão por ano, nós só temos mais 2.400.000 e alguma coisa ali disponível em caixa de recurso livre. Então, em 2 anos, nós não teríamos mais recurso livre disponível. Então, acredito, né, ao meu ver, isso requer uma certa atenção e tentar maximizar aí a aplicação dos recursos vinculados. Da minha parte, seria isso. Agradeço a atenção de todos. Boa noite. Obrigado, colega vereador. Bancada do Republicanos, vereador Vilcilário Mendel. Farei breve uso. Concedo-lhe o tempo regimental de 15 minutos. Boa noite a todos, senhor presidente, aos colegas aqui presentes, aqueles que nos assistem nas redes sociais. Eu começo fazendo um agradecimento ao setor de obras, né, que fez um belo trabalho na rua José Alfredo Fritzen. Não está totalmente concluído ainda, em função de requer uma situação um pouco mais complicada numa boca de lobo, e que, no seu devido prazo, vai ser resolvido, né? Acredito, com o empenho do nosso setor de obras, isso não vai demorar muito, mas o início já foi feito e foi muito bem feito. Eu quero, de coração, agradecer ao trabalho deles. E venho aqui também reforçar um pedido que eu já fiz algumas vezes, que ali na rua Maria Cecília Rohr e na rua Guido Rohr, está necessitando de uma roçada e também tapar os buracos das bocas de lobo. Já foi solicitado isso. Isso oferece um risco grande para quem caminha ali, para veículos também, né? E dá um aspecto negativo para o nosso centro da cidade. Então, eu pediria que o setor de obras desse uma atenção especial, né? Gostaria que o Daniel mostrasse as fotos, né? Não é nada tão complicado, eu tenho certeza que vai ser atendido. E também, né, providenciar, já foi roçado na RS 124, na localidade de Matiel, logo depois da entrada dos Wunder ali. Existe uma parada de ônibus onde, né, que o Daniel pode nos mostrar, foi roçado, só que o interior dela, até tem um trilho lá onde é que as pessoas caminham e ficam paradas esperando o ônibus ali, certamente crianças, estudantes.
né? E ao lado existe uma lixeira que parece que está abandonada lá, porque nem o lixo não foi retirado esse final de semana, né? Então é algo que precisa ser resolvido. Tenho certeza que isso em pouco tempo não é nada muito complicado e vai ser solucionado. Agradeço a atenção de todos, né? E que tenham todos uma boa noite. Obrigado. Obrigado, colega vereador. Seguindo a bancada republicana, o vereador Jairo Reck, como eu farei uso, passo a condução dos trabalhos ao vice-presidente, vereador Fábio Dimmer. Aceito a condução dos trabalhos e lhe concedo tempo regimental de 15 minutos. Boa noite, colegas, vereadores, servidores da casa, a todos os presentes aqui em plenário, muito boa noite. A todos que nos assistem através das redes desta casa, muito boa noite. Bom, senhoras e senhores, eu quero salientar um pedido de indicação e um pedido de providências que fiz no dia de hoje, iniciando pela indicação, que é para, assinada junto com os demais colegas, Joyce, Fábio, Luciano, Maico, Nilton e Wilson, que contribuíram para esse projeto também, para que fosse feita a indicação ao Executivo Municipal para que seja estudada a viabilidade de construção de uma nova ponte na estrada João Arthur Miller, conhecido como a Estrada do Vargedo, na localidade do Bananal, às margens do Arroio Maratá, neste município. Quem transita ali pelo local sabe, já houve desmoronamento ali, principalmente na parte que é lateral ao rio, a ponte severamente danificada também, inclusive com um trecho levemente curvado ali, o que torna muito perigoso, né, aquele trânsito ali, e pela ponte em si, ao qual transita ônibus escolares, inúmeros produtores ali que usam essa via todos os dias ali. Então, com certeza, já pelo tempo que existe aquela obra ali, já se faz necessária a substituição, e com certeza esse estudo de viabilidade vai verificar de fato as condições dessa ponte, e se for necessário, com certeza tem que ser feita uma obra que eu digo de reconstrução de uma nova, construção de uma nova e ampliação mesmo, não fazer uma ponte estreita como a que temos hoje ali, mas já aproveitando então essa nova obra, fazer uma ponte mais larga para trânsito ali, inclusive já, como sugestão, eu digo já, puxando mais para o lado esquerdo, para o outro lado, né, não, obviamente não sendo para o lado do rio, para justamente inibir o fator daquela curva que se tem ali. Então dá para fazer uma melhoria bem significativa no trânsito ali no local, né? E são melhorias que de fato vão ficar aí por longa data beneficiando a todos os nossos moradores de Parecis Novo. Também fiz o pedido de providência, senhoras e senhores, e muito foi falado nessa casa, e já no dia de hoje, e já anteriormente também, que é referente à substituição de lâmpadas no nosso município, ao qual eu já citei inúmeras vezes aqui nessa tribuna, o quão defasado está a nossa iluminação pública, o quão necessário é trocar lâmpadas queimadas ou substituir as que estão danificadas lá, que não estão com bom funcionamento, por novas que funcionem de fato, né? Isso tem que ser célere, isso tem que ser para ontem, né? Fui comunicado através do Executivo Municipal que já estaria chegando então um lote de lâmpadas novas para fazer a substituição. Agora o que a gente espera é que de fato a empresa prestadora de serviço faça essa manutenção em todo o nosso município de Parecis Novo. Troquem todas as lâmpadas para que justamente a gente tenha uma melhor qualidade no atendimento desse serviço. Iluminação pública é essencial, né? Assim como foi pedido aí pelos colegas, a instalação de novas luminárias também tem que ser atendido. Já foi citado aqui inúmeras vezes também por outros colegas em sessões anteriores. Então, traz uma maior segurança, traz um maior conforto aos moradores de Parecis Novo. Iluminação pública, como eu já falei, é fundamental. Pois não, colega vereador? Colega, eu estive na prefeitura de manhã e eles até pediram para os vereadores e moradores marcar os postes que estão sem iluminação, que à medida do possível, agora em 15, 20 dias, vai reiniciar para ele para trocar as lâmpadas que estão ruins mesmo. E daí, se o pessoal quiser marcar poste com fita ou sacolinha, ou os próprios vereadores, seria de bom, que daí eles já sabem onde estão as lâmpadas estragadas, né? Isso eu vou fazer na comunidade de Speak, eu e o Maico aqui. E essa é a ideia que eles me deram fita e tudo. Que eu acredito que começo do mês agora, 15 a 20 dias, vai começar a troca de lâmpadas. Isso que eu ouvi na prefeitura hoje. Que bom, colega vereador. Compactuo, né? Então já salientamos aqui.
o pedido para que o munícipe marque os seus postes, mas eu reitero aqui um pedido já feito por mim inúmeras vezes aqui, para que seja alocado um servidor público também para fazê-lo em período noturno mesmo. Falei isso nessa gestão, falei na gestão passada, né, Luizinho? Te cobrava várias vezes isso aí na gestão anterior, para que saísse, não da sua pessoa, mas cobrava da gestão anterior, para que se deslocasse um servidor à noite aí para fazer essa marcação de fato. Afinal de contas, tem morador que vai fazer, tem morador que não assiste, não vai ficar sabendo do que aconteceu na sessão no dia de hoje, né? E a gente tem que contar com o espírito público do servidor municipal para que o faça de fato, marque todos os postes. Melhor cenário para tu evidenciar a lâmpada queimada ou que mau funcionamento é de noite. E faça essa marcação para que no dia seguinte, então, a empresa prestadora de serviço vá lá e troque e faça a substituição dessas lâmpadas aí, que, como eu disse, é fundamental. Vereador Nilton, já fiz também, inúmeras vezes, minha ilustríssima companheira, esposa Patrícia, já me acompanhou por diversas vezes, em períodos noturnos, eu marcando lâmpadas. Me recordo que a última, em 3 ruas, que eu fui somente 3 ruas, sem contar as demais, 3 ruas eu marquei 36 lâmpadas. E eu não tinha fita, eu tinha sacola, haja sacola, né? Ainda bem que eu tinha estoque grande, marquei em vários postes aí. Mas foram 36 lâmpadas só, e naquele momento foram todas substituídas. E aí eu já explanei aqui naquela ocasião também que, infelizmente, muitas das que foram trocadas naquele período lá, que foi todas, foram substituídas por novas, mas muitas dessas substituídas duraram apenas 2 semanas. Lâmpadas em postes que eu marquei. Eu tenho certeza que foi trocado, que eu vi, evidenciei, fui fazer a conferência depois. Então é essencial também que, além da remessa de lâmpadas novas para substituição, venha um material de qualidade, que dure. Tem lâmpadas, né, e eu falo por mim, na frente da minha casa, que eu sei que já estão há mais de 5 anos, que eu não sei especificar o nome do tipo de lâmpada, mas são aquelas amarelas lá que existem já, de longa data, que estão há mais de 5 anos e não foram queimadas, e outras dessas LED, que eu não canso de falar aqui, que vem uma remessa que é aquelas lâmpadas de cozinha, que não duram nada, é ruim, que duraram 2 semanas, em alguns casos até menos. Queria explanar, vereador Luiz? Não, eu marquei bastante poste de noite. Bastante fita eu gastei. E se tiver que fazer de novo, fizemos, não tem problema. É isso aí, eu sou testemunha, porque eu vi o senhor já fazendo isso aí também, por isso que eu usei do exemplo aqui também. Saímos à noite aqui, fizemos já inúmeras vezes essa marcação, e se for o caso, vamos de novo, com certeza, para colaborar. Mas eu ainda reitero que a gente está disposto a ajudar, mas tendo um servidor, não só neste momento, colega Luiz, mas em outros momentos futuros, para fazer isso aí sempre, criar-se uma rotina de marcação. Não precisa esperar queimar um monte de lâmpada para ir lá e trocar. Faz periodicamente, uma vez por mês, uma evidência em todo o município, e substitui o que estiver errado, estragado, e assim vai gerar uma carga de serviço até menor, com menos lâmpadas para se trocar, e com uma prestação de serviço de mais qualidade à nossa população. Importantes projetos de lei que entraram nessa casa no dia de hoje também, um deles oriundo do Poder Executivo, que é para a criação do Organismo de Políticas Públicas para as Mulheres, OPM. Outros 2 como indicação e como projeto de lei dessa casa, né, como autor o vereador Fábio Dimmer. Obrigado pela oportunidade de subscrever junto a esse projeto de lei, me sinto muito honrado para contribuir também para o seu aperfeiçoamento, se for o caso, discussão aqui nessa casa. Mas são excelentes. O primeiro da indicação, senhoras e senhores, diz que é a proposta de alteração do regime jurídico com pena de demissão para servidores com sentença tramitada em julgado, com crimes como feminicídio ou contra crianças, ou contra vulneráveis. E o projeto de lei que casa mais ou menos junto com isso também, vai na mesma linha de raciocínio, que diz que, com força de lei, a vedação de nomeação em cargos públicos para pessoas com condenações embasadas na Lei Maria da Penha, ou crime como feminicídio, ou contra vulneráveis, né, crianças, enfim, né, regido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente também, com sentença também tramitada em julgado, inclusive com recomendação para que não se traga também contratação, né, por empresas terceirizadas com pessoas também com esses crimes. São vários temas que trouxemos nessa casa aqui, senhoras e senhores, e muitos temas sensíveis que fazem parte também da rotina do Poder Legislativo, atuar sob esse tipo de questão. Não queremos em nosso município pessoas
que atentam contra as mulheres, que atentam contra as crianças, contra vulneráveis, com crimes hediondos, senhoras e senhores. Com tantos maus exemplos que a gente tem, Brasil afora, aqui no Pareci, não podemos deixar se criar. Se quer para outra cidade e trabalhar em outro lugar, eu acho, sinceramente, que o lugar de pessoas com isso é atrás de grade, é encarcerada. Eu tenho uma visão muito ampla que quem comete um crime assim, contra vulneráveis, como feminicídio contra as mulheres, deve estar preso e não deve mais sair. Mas, infelizmente, não temos jurisdição para fazer uma lei federal para coibir isso. A gente fica à mercê dos nossos deputados federais e estaduais, e por isso a importância da gente votar, e eu já falei inúmeras vezes, quem pensa ideologicamente no mesmo sentido que a gente. Quem trabalha simultaneamente como a gente trabalha. Mas o nosso dever de casa de município para esse novo, no que nos cabe legislar, fazer projetos de lei para inibir pessoas assim de estarem no nosso município, usando de recurso público, afinal de contas, nós, cidadãos que pagamos pessoas assim, a gente coíbe, a gente faz, e a gente estuda, e a gente viabiliza o projeto de lei. Tenho certeza que depois os colegas vão colaborar mais também, vão explanar mais sobre esse tema, mas fica a nossa lição, o nosso dever de casa de fazer bem feito a nossa parte, e por que não, senhoras e senhores, servir de uma luz para as pessoas que sofrem esses crimes, e muito mais servir de exemplo para os municípios, Brasil afora, e muito além disso, inibir, que esse é o intuito do projeto de lei, inibir que ações terríveis como essa, como feminicídio, como crime contra crianças, adolescentes, crime contra vulneráveis, não aconteçam. Esse é o intuito de tudo. Não aconteça. E se porventura, por uma mente criminosa, uma mente doentia, algo assim acontecer, e se a lei federal não tem um amparo, do que eu disse, para punir, com severidade mesmo, que é o que faz necessário, a gente, no que nos cabe, a gente vai atuar e a gente vai legislar para coibir que pessoas assim estejam no nosso meio. Muito obrigado, senhoras e senhores. Lhe devolvo a condução dos trabalhos. Obrigado, colega vereador. Assumimos condução dos trabalhos da mesa. Fim da hora dos oradores, passaremos à ordem do dia. Eu quero ressaltar para as pessoas que nos assistem presencialmente ou pelas redes sociais, que os pedidos de providências não precisam ir à votação e serão remetidos ao Poder Executivo Municipal. Ordem do dia. Indicação número 10 de 2026 dos vereadores Jairo Reck, Fábio Dimmer, Joyce Hartmann, Luciano Renzel, Michael Nonemacher, Newton Rossi e Wilson Mendel, sobre a construção de uma nova ponte na estrada João Arthur Miller, conhecida como Estrada do Varjedo, na localidade de Bananal, às margens do Arroio Maratá. Em discussão? Não havendo discussão, leva a votação. Vereador Fábio Dimmer. Aprovo. Vereador Wilson. Aprovo. Vereador Luiz. Aprovo. Vereador Davi. Aprovo. Vereador Nilton. Aprovo. Vereador Maico. Aprovo. Vereador Luciano. Aprovo, presidente. Vereadora Joyce. Aprovo. Aprovado por 8 votos. Indicação número 11 de 2026 dos vereadores Fábio Dimmer, Jairo Reck, Joyce Hartmann, Newton Rossi, Wilson Mendel, sobre a alteração do regime jurídico único dos servidores para a inclusão de demissão por crimes de violência contra a mulher e contra vulneráveis. Em discussão? Presidente, Pois não. eu acredito que essa indicação vem bem a calhar na sessão de hoje, onde entrou pelo Executivo Municipal também uma lei de proteção e incentivo às mulheres. Eu acredito que essa indicação, bem analisada pelo Executivo, poderia se formalizar uma lei e transferi-la para a Câmara, aqui para nós,
apreciação, talvez para anexar algumas emendas e aprovarmos, né? Assim como a lei que hoje aqui ingressamos. Essa casa, ela vem fazendo o seu papel, vem fazendo tudo o que efetivamente podemos fazer, né? Então, acredito que essa indicação é de grande importância e que será levada muito em conta pelo Executivo Municipal. Obrigado, colega vereador. Tenho plena certeza também. Ainda aberto em discussão? Não havendo mais discussão, levo a votação. Vereadora Joyce. Aprovo. Vereador Luciano. Aprovo, presidente. Vereador Maico. Aprovo. Vereador Nilton. Aprovo. Vereador Davi. Aprovo. Vereador Luiz. Aprovo. Vereador Wilson. Aprovo. E vereador Fábio. Aprovo. Aprovado por 8 votos. Fim da ordem do dia. Prosseguimos com a explicação pessoal. Os vereadores ou vereadoras inscritos poderão fazer o uso da palavra por 10 minutos. Primeiro inscrito na explicação pessoal, vereador Fábio Dimer. Farei breve uso, presidente. Concedo-lhe o tempo regimental de 10 minutos. Uma boa noite a todos os meus colegas, a todos os servidores, a todos que nos assistem pela rede social, a Liliane, a Patrícia, o seu Heitor. Eu quero iniciar a minha fala agradecendo imensamente os trabalhos da Secretaria de Obras, que nessa semana atenderam diversas melhorias aí, diversas demandas solicitadas, melhorias em acessos nas estradas rurais do Matiel, também do Despique, como mencionado antes pelo colega vereador Nilton, lá na estrada Miguel Souza, onde dá acesso a demais propriedades rurais, onde foi instalada a galeria aí sobre o arroio. Era uma demanda solicitada já há bastante tempo, então veio bem a calhar, né? Acredito que aos poucos vai sendo colocado em ordem, vai sendo colocado em dia todas as demandas que já vêm, como mencionado antes, de outras gestões, né? E também demandas como a construção da nova ponte aqui na estrada do Vargem do Bananal, que também o tempo, as enxurradas vêm ali fazendo erosão e vem cada vez mais ameaçando aí a segurança dessa ponte. Obrigado, secretário e a equipe de obras pelas roçadas, né? No dia de hoje iniciaram lá no Campestre, a parte onde estava bem crítico lá, né, devido a muita chuva e calor. O capim-elefante, a gente que é do interior aqui, menciona, ele vem muito rápido, né? E quando ocorre algum vento, acaba deitando em algum lugar para dentro da estrada, né? Dificultando aí a passagem dos veículos, arranhando os carros, dificultando a passagem dos caminhões, agora no período de safra. Também eu quero falar brevemente, vou me manifestar mais na sessão seguinte, na próxima sessão, onde será votada a nossa lei, colega vereador presidente. A lei que criamos aqui pela Câmara de Vereadores, né, em circunstância aí de se falar tanto em feminicídio. Eu nunca vi na minha vida algo parecido como o que vem ocorrendo nos últimos tempos aí. Não sei se é em âmbito mundial, mas aqui no nosso país é o que talvez um dos maiores males que vem aumentando, né, inclusive aqui na nossa região. Então, a nossa preocupação como vereadores é o que podemos fazer nós, né? Se pudéssemos, a gente, em vez da indicação do Executivo Municipal exonerar condenados, já por estes crimes, contra mulheres, contra crianças ou vulneráveis, a gente faria a lei aqui para exonerar. Mas isso a gente não pode. Nós podemos sim criar a nossa lei, que já tem jurisprudência, várias jurisprudências em outros municípios,
que evite contrato. Evite contratar. Nomear pessoas que tenham sido condenadas por esses crimes. Porque eu acho lamentável uma pessoa que sofreu tal violência ou perde um familiar por feminicídio, talvez, ou que tenha algum parente, sobrinho, filho agredido, ter que ser atendido, talvez, não sei se existe em nosso município, teria que ser averiguado, por alguma pessoa que tenha cometido tal crime. Né? Eu vejo isso como primário. Né, presidente? A gente faz a nossa parte onde a gente pode. Então, criamos a lei para não serem efetivados novos servidores, com comprovação, aí, com condenação. Né? Cabe ao Executivo, então, analisar a nossa indicação e levar bem em conta, avaliar e aplicar, então, criar aí uma lei, enviar para a Câmara, para que a gente possa analisar e contribuir também, e aplicar aqui em Parecis Novo. Fazer algo realmente de concreto, né, como a nossa lei é concreta. Parabenizo o Executivo pela lei enviada também, no sentido de proteção e incentivo às mulheres. E também peço o apoio dos demais colegas vereadores para, na semana que vem, analisarmos junto essa lei, para que, se quiserem contribuir com alguma emenda na lei, e também nos ajudar na aprovação da lei. Tenho certeza que é de grande valia. Pois não? Colega vereador, o senhor me permite só uma Com ressalva? certeza. Até para não dar dúvida, tanto ao pedido de indicação quanto ao projeto de lei, quando a gente fala servidores, engloba todos, o Poder Legislativo também. Só que daí tem uma ressalva que não consta na lei, que a gente diz Poder Legislativo, mas o Poder Legislativo já está na nuance da lei federal. Por quê? Se tivesse um crime transitado em julgado, de qualquer natureza, não poderia nem se candidatar a vereador, né? Não passa nem no TSE. Então, por isso que não está destacado dessa forma, porque seria redundante, né? Seria falar mais do mesmo. Né? Então, só para completar, para não ter dúvidas, né? Mas claro que, também da mesma forma, se caso em algum momento futuro, qualquer momento que seja, possa acontecer, e tomara que nunca aconteça, óbvio, né? Mas se sair da linha, se cometer algum crime, qualquer pessoa do Legislativo também, já entra na nuance dos critérios do regimento interno dessa casa, que abrangem já também algo assim nesse mesmo sentido da indicação ou do projeto de lei. Apenas para contribuir, colega vereador. Perfeitamente, colega presidente. Não, é muito válido o seu complemento. Pois não, vereadora Joyce? Lembrando sempre, né, a respeito da indicação, nós estamos fazendo a indicação ao Executivo, e lembrando sempre que na nossa sociedade, nas nossas famílias, na igreja, em tudo, o exemplo sempre vem de cima. Correto? Perfeitamente. Então, nada mais justo que servidores públicos tenham estes antecedentes limpos, que não tenham condenação por nenhum crime. Sempre me toca a parte onde são citadas crianças. Crianças ou outros vulneráveis, né? Porque a gente chega a se emocionar, a gente tem filhos, e é imensurável, é impensável, né, alguém que comete um crime contra crianças que exerça cargo público. Né? Eu vou me manifestar mais sobre este assunto na próxima sessão, onde a gente vai analisar a lei, né, onde já manifestei. Os colegas que não subscreveram podem também sugerir emendas, se tiverem. Né? Tenho certeza que juntos a gente vai construir um parecer melhor. Sobre a questão da iluminação pública, realmente é muito difícil de ser resolvida. A gente já vem cobrando há anos essa questão, e talvez a única maneira da gente
conseguir talvez amenizar esse problema seria colocar mais cláusulas nas leis de licitação, onde exija uma maior qualidade do material. Porque eu vejo que hoje não é a lâmpada o custo maior. O custo maior é uma empresa ter que vir e talvez ter que trocar no mesmo local 2, 3 vezes por ano a mesma, aliás, no mesmo local as lâmpadas. Muitas vezes, como citado, colega presidente, você troca hoje e semana que vem passa, já tem lâmpadas queimadas de novo. A gente não se importa de marcar, pelo contrário, a gente faz com bom gosto, mas gostaríamos que fosse usado um material melhor para que não seja tão recorrente assim, a ponto das pessoas falarem, poxa vida, trocaram semana passada, mês passado e já queimaram de novo. Então, fica talvez essa observação, né, colega vereador Davi, que trabalha junto ao executivo, talvez, né, consiga aí nos dar uma proposta melhor. O senhor já participa de várias gestões, uma proposta melhor, né, o senhor entende bem dessa situação também, para podermos criar um mecanismo talvez para filtrar melhor as empresas que participam. Pois não? Colega, algumas sessões atrás até comentei, né, a gente não pode exigir marca nas licitações, mas poderia de repente solicitar amostra para as empresas, né? Acredito que seria de grande valia, né, fazer uma licitação maior, buscar economicidade e solicitar que a empresa, além de cotar a marca para te saber o que ela vai ter que entregar, né, porque muitas vezes eles podem cotar uma coisa e depois entregar outra para baratear para eles, né? Então, eles deveriam informar a marca e mandar a amostra da marca para o município fazer os testes, né? E, realmente, hoje, acho que a gente está com uma demanda muito defasada. O colega vereador Luciano comentou na semana passada sobre a licitação também da empresa, né? Parece que houve um recurso por parte de outra empresa que não venceu a licitação, então acaba atrasando. Então, a gente tem, né, um acúmulo de problemas nesse sentido. Tem material, de repente, de má qualidade, mas também são empresas de fora, as últimas que vieram fazer o serviço, não conhecem o município, né? O ideal é que a gente tivesse ou disponibilizasse um servidor, de repente, para acompanhar, mas também gera custo para o município. Então, teria que avaliar melhor alguma alternativa. Eu desconheço a licitação que foi feita, não vi o edital, mas de repente tentar limitar pelo menos a distância que essas empresas tenham com relação ao município, porque tenho conhecimento de uma empresa que vinha de longe, né, aí vinham uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês, não resolve o problema. Acaba não conseguindo colocar tudo em dia, né? Então são algumas questões que precisam ser avaliadas quando se faz a nova licitação. Obrigado. Exatamente, colega vereador. Agradeço a sua colaboração. Tenho certeza, né, em várias conversas já com a prefeita, ela está fazendo tudo o que pode, que está ao alcance. Infelizmente, não podemos escolher marca. Infelizmente, tudo que passa por licitação está sujeito a isso em função de preços e valores. Então, é um assunto difícil de ser resolvido, mas o que cabe aqui a esta casa, a nós, colegas, tenho certeza que cada um fará a sua parte onde puder, na demarcação dos locais. Muito obrigado, uma boa noite. Obrigado, colega vereador. Seguindo a explicação pessoal, vereadora Joyce Hartmann. Agradeço. Vereador Luciano Renzel. Agradeço, presidente. Seguindo a explicação pessoal, vereador Davi Lauermann. Agradeço, presidente. Vereador Vilcilário Mendel. Agradeço. E vereador Jairo Reck, não farei. Antes de encerrar, lembro a todos que a próxima sessão será realizada na quinta-feira, dia 30 de abril, às 20 horas, com reunião da CGP às 19h30. Agradeço a atenção dispensada por todos os presentes, por todas as pessoas que nos assistem. Tenham todos um excelente final de semana. Declaro encerrada a presente sessão.